Um homem levou um tiro na cabeça, mas a bala apenas o atingiu de raspão e se alojou em uma árvore próxima. Mais de uma década depois, esse mesmo homem estava cortando exatamente aquela árvore, mas ela era muito grossa, então ele decidiu usar dinamite. Ele amarrou 3 gravetos no tronco e acendeu o pavio, mas a explosão fez aquela bala, já com anos de uso, voar, atingindo-o novamente na cabeça e dessa vez o matou instantaneamente. Como sobreviveu uma noite na prisão? Primeiro, não entre em pânico e principalmente não comece a chorar, já que isso vai mostrar que você é um alvo fácil. Você deve parecer confiante, mas não muito confiante, pra não irritar ninguém e levar uma surra. Em seguida, você deve achar que entrar pra uma gangue pode ser uma boa ideia, já que você teria alguns aliados, mas isso chamaria a atenção da gangue rival e da polícia, o que seria terrível. Se você se meter em uma briga, tente se defender, mas jamais revide, pois isso pode te mandar pra uma noite na solitária. Como conseguir roupas da Gucci de graça? Primeiro, vá até o pet shop e adote o gato mais raivoso que você encontrar. Leve o gato pra casa e coloque ele na parede. Ele vai começar a arranhar e a parede vai se quebrar. Depois de 1 segundo, sua mãe vai aparecer e vai ver. Ela vai ficar brava e vai pintar a parede de novo. Quando ela terminar de pintar, role na parede bem rápido antes que a tinta seque. Vá até a loja da Gucci e fique parado ao lado de um manequim. Espere por 2 horas e a equipe vai vestir você com uma roupa. Agora você tem uma roupa da Gucci de graça. Se você estiver se sentindo sozinho no dia dos namorados, coloque um filme de terror pra assistir. Quando terminar, não vai mais parecer que você tá sozinho. Se alguém tentar te sufocar usando um travesseiro, apenas gire a sua cabeça pro lado. Você vai ter uma pequena bolsa de ar pra respirar. Se o seu filho for mimado e ficar insistindo que quer uma pinhata na festa de aniversário, compre uma e encha com carne do açougue. Quando ele finalmente quebrar ela, ele vai se assustar e nunca mais vai querer. Se você derrubar a bebida na sua camisa e fizer uma mancha, desenhe o contorno dela com uma caneta. Assim vai parecer que você visitou uma ilha aleatória e comprou ela lá. Se os seus pais estiverem escolhendo o seu nome e você perceber que as opções vão te fazer sofrer bullying, comece a chutar a barriga da sua mãe. Eles vão perceber que estão errados e vão mudar de ideia. Se você for capturado por um grupo de canibais, comece a tossir e finja que tá extremamente doente. Eles podem ficar com medo e achar que você não vai ser uma boa refeição. Se você for abrir sua apresentação no computador da escola, nunca conecte seu celular com um projetor ligado. Você pode abrir o arquivo errado e acabar mostrando algo particular. Se você for idiota e for alcoólatra, comece a comer bastante fígado em todas as refeições. Desse jeito o álcool não vai saber qual fígado atacar. Se você for morar em um prédio, nunca more acima do 20º andar. Se o prédio pegar fogo, essa é a altura máxima que a escada dos bombeiros chega e eles não vão conseguir subir. Se você for assaltado e o bandido tiver a barriga grande, não tente desarmar ele. Ele pode estar escondendo um anão que vai sair pra te pegar. Se você estiver na academia e ficar sem força pra guardar a barra, não tente continuar forçando. Apenas incline a barra pros pesos caírem. Se você estiver na rua e começar uma briga violenta, não tente entrar no meio pra separar. É provável que você vai acabar apanhando. Ao invés disso, chame a polícia. Se você for enterrado vivo, não se desespere pra quebrar a tampa do caixão. A terra vai entrar e vai te soterrar. Ao invés disso, simplesmente aceite o seu destino. Se você tomar uma surra e um dos seus dentes for arrancado, guarde ele em um recipiente com soro ou com leite. Isso vai preservar ele e o dentista pode colocar no lugar. Se você for nadar em uma piscina com borda infinita, nunca entre usando uma boia. Ela pode passar por cima da borda e você pode cair. Se você estiver andando perto de uma construção, nunca passe perto dos andaimes. Objetos caindo lá de cima são mais comuns do que você imagina. Se você for dar uma festa em casa, nunca deixe coisas com valor sentimental à vista. As pessoas podem querer tocar e acabar destruindo sem querer. Se você tiver em um restaurante e a comida estiver demorando, não fique reclamando pro garçom a cada 5 minutos. Ele pode ficar irritado e adicionar um tempero especial na sua comida. Se você comprar algo caro pela internet, sempre grave um vídeo enquanto estiver desembalando. Se chegar quebrado, você vai ter uma prova que já estava assim. Se você tiver em um restaurante com a higiene duvidosa, vá até o banheiro e veja se ele tá limpo. Eles geralmente refletem o grau de limpeza e talvez seja melhor você não comer ali. Se você for apresentar sua casa para sua nova namorada, nunca tente esconder seus verdadeiros gostos. Ela pode te achar estranho, mas você também pode encontrar o amor da sua vida. Se você for condenado à prisão e o juiz tentar pedir propina para te liberar, não negocie de jeito nenhum. Pode ser um teste para ver se você é honesto e é contra a corrupção. Se você ficar com o anzol preso no seu dedo, não tente puxar para arrancar. Ao invés disso, empurre ele um pouco mais e corte a ponta com alicate. Se você tiver que dormir no frio, procure um animal morto e durma dentro dele. Pode ser desconfortável, mas pelo menos você vai ficar vivo. Se você for tomar sol pelado no seu quintal, verifique se os seus vizinhos não moram em prédios. Eles podem sair na varanda e ter uma surpresa desagradável. Se você for perfurado por algum objeto, não tente retirar ele de jeito nenhum. Isso só vai aumentar o sangramento. Ao invés disso, vá pro hospital o mais rápido possível. Se você for promovido no trabalho, não conte pros seus colegas quanto você tá ganhando. Eles podem achar injusto e vão querer te ferrar. Se você tiver em uma prova e sem querer fizer contato visual com o professor, não tente disfarçar. Ele vai achar que você tá colando. Ao invés disso, fique encarando ele até ele achar
achar que você é só um esquisito. Se você tiver em um enterro muito triste, não tente animar o ambiente fazendo piada. Você não vai conseguir e só vai piorar a situação. Se você estiver no cinema e a pessoa de trás começar a chutar sua cadeira, não comece uma briga no meio do filme. Ao invés disso, peça pra trocar de lugar com ela pra não ter confusão. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você for passear com seu cachorro em um dia quente, coloque a mão no chão durante 10 segundos. Se tiver desconfortável pra você, quer dizer que tá queimando as patas do seu cão. Se você estiver fazendo a barba e tiver com vontade de espirrar, tente segurar de qualquer jeito. Você pode se mexer demais e causar um acidente. Se você estiver no cinema e ver alguém gravando a tela, não tente confrontar e mostre o número da cadeira da pessoa. Isso vai ficar na gravação e os policiais vão poder identificar depois. Se você estiver saindo do metrô e a sua mochila ficar presa, não perca tempo tentando puxar ou rasgar. Apenas se concentre pra tirar ela e não ser puxado junto. Se você for comprar um terno pro seu casamento, diga que é pra trabalhar de garçom ao invés de dizer que é pra casar. Eles cobram muito mais barato se não for pra ocasiões especiais. Se você acreditar em coelho da Páscoa, não deixe ele entrar na sua casa pra esconder ovos. Pode ser alguém disfarçado tentando invadir. Se você estiver em outro país e for comer um pastel de carne, sempre pergunte qual tipo de carne antes de comer. Pode ser algo diferente e você não vai gostar. Se você estiver no circo e for chamado pra participar de um número perigoso, não aceite achando que tá tudo sob controle. Eles normalmente não são encenados e a chance de dar errado é grande. Se você passar no detector e esquecer que tá com algum objeto de metal, tire ele com bastante calma do bolso. Desse jeito você não vai assustar os seguranças. Se você for descer um toboágua e ficar preso no meio dele, não tente subir de volta. Ao invés disso, tente acumular o máximo de água e dê um impulso pra continuar descendo. Se você for em um rodízio de pizza à vontade, nunca faça competição pra ver quem come mais. Você pode causar um prejuízo tão grande que eles vão ter que ir à falência. Se você tiver com dor no dente e depois de vários dias ela sumir sozinha, vá pro dentista o mais rápido possível. A raiz do seu dente pode estar destruída. Se você tiver em uma guerra, nunca tente se fingir de morto. Os inimigos podem decidir checar os corpos e eles vão fazer você parar de fingir. Se você estiver sozinho na sua casa e ficar engasgado, jogue o seu corpo contra algum objeto. Isso vai criar uma força que pode expelir o alimento. Se você tiver que mandar uma mensagem na garrafa, nunca escreva perto das bordas do papel. Ela pode acabar molhando e vai borrar a tinta da sua única salvação. Se você estiver no avião durante uma turbulência, não fique desesperado e olhe para as comissárias de bordo. Se elas estiverem calmas, quer dizer que não é tão perigoso assim. Se você estiver no meio de uma discussão com muita raiva, pare de discutir e escreva tudo o que você tá pensando em um papel. Isso vai descarregar as emoções e você vai voltar para conversar muito mais calmo. Se você for mãe de um bebê reborn, nunca leve ele pra ser atendido no SUS. Os outros pacientes que realmente estão doentes vão querer te dar uma surra. Se você estiver em uma festa e sentir que foi picado por alguma coisa, saia daí o mais rápido possível. Alguém pode ter injetado uma substância pra te fazer dormir. Se você precisar fazer um exame de ressonância, nunca entre na sala com objetos de metal. A máquina tem um super imã que vai te puxar. Se você estiver no banheiro e deixar o celular cair na privada, não tente colocar ele no arroz pra absorver a água. Isso não funciona e o arroz pode entrar no seu celular. Se você usar lentes de contato, nunca chegue muito perto de uma fogueira. O calor pode derreter as lentes e elas vão grudar nos seus olhos. Se você chamar sua professora de vovó na frente da sala, não diga que foi sem querer. As pessoas vão rir da sua cara. Ao invés disso, diga que viu o fantasma da sua avó que morreu. Se você estiver no meio de uma ressuscitação, não encoste na maca de jeito nenhum. O choque vai ser transmitido e vai te atingir. Se você for deixar seu carro pra lavar, sempre tire foto do painel de gasolina. Eles podem esperar você sair e pegar seu carro pra dar uma volta. Se você for queimado por uma água viva, não tente fazer xixi no local. Isso só vai piorar a dor. Lave com a água do mar e vá pro hospital. Se você estiver no museu e uma obra de arte cair perto de você, não tente colocar ela no lugar mesmo se ela estiver intacta. Ela pode quebrar assim que você colocar e você vai ter que pagar. Se você estiver fritando algo e a panela pegar fogo, não tente jogar água pra apagar. Ela só vai espalhar ele ainda mais. Apenas abafe com um pano úmido. Se você marcar um encontro pela internet e quando chegar no lugar ver que a pessoa é muito diferente da foto, saia daí imediatamente. Ele pode estar se passando por alguém pra te sequestrar. Se você estiver preso no trânsito e precisar ir no banheiro, use uma garrafa de plástico vazia. Você vai ficar aliviado e não vai ter que fazer em público. Se você estiver explorando uma caverna e se perder do resto do grupo, fique no mesmo lugar e faça barulhos em ritmo na parede. O som viaja a longas distâncias na caverna e vai ajudar eles te acharem. Se você encontrar um filhote na selva que parece estar abandonado, não tire ele dali. Os pais podem ter saído pra caçar e vão voltar depois. Se você estiver em uma biblioteca e for ler um livro muito antigo, nunca lamba seus dedos pra mudar de página. Alguns deles têm veneno espalhado pelas folhas.
Se você for viajar e a casa estiver vazia, deixe pelo menos uma luz acesa. Os ladrões vão pensar que tem alguém lá dentro e não vão entrar pra roubar. Se você estiver fora de casa e precisar carregar o seu celular, não coloque ele em entradas USB. Elas podem ter sido modificadas para roubar seus dados. Se você tiver em um cinema vazio e alguém sentado ao seu lado sem necessidade, finja que você recebeu uma ligação e mude de lugar. Pode ser só uma coincidência, mas também pode ser um sequestrador. Se você estiver na praia e estiver brincando de enterrar o seu corpo na areia, não faça isso perto da água. A maré pode subir e você pode se afogar. Se você for na casa de alguém rico e quebrar alguma coisa cara, não tente esconder. É provável que eles tenham câmeras de segurança pela casa toda. Se você for fazer uma entrevista de emprego, peça pra um amigo ir junto e entrar antes de você pra fazer uma entrevista terrível. Quando ele terminar e você entrar, eles vão achar que você é ótimo. Se você estiver na rua e alguém fantasiado insistir pra tirar uma foto, não faça isso e continue andando. Esse é um golpe pra você tirar a foto e depois te cobrar uma fortuna por ela. Se você estiver no aeroporto e alguém estranho pedir pra você levar uma mala, recuse e saia daí o mais rápido possível. Pode ter uma bomba que vai explodir o avião. Se você estiver andando na rua e um ladrão tentar te roubar, finja que você é louco e comece a gritar palavras em outra língua. Se o ladrão achar que você tá doente da cabeça, ele vai ficar morrendo de medo. Se você vê muito dinheiro caindo de um prédio, não pare pra pegar e saia dali o mais rápido possível. Esse é um truque usado por malfeitores para reunir várias pessoas em um lugar. Se tiver uma tempestade com muitos raios, nunca use o celular conectado à tomada. Eles podem atingir a sua casa e te dar um choque. Se você for sequestrado por um grupo de ladrões, tente ficar amigo do sequestrador. Se você ganhar a confiança dele, ele pode deixar você sair pra tomar um ar, dando uma oportunidade de escapar. Se você for andar em um bairro perigoso, sempre leve um celular velho no bolso. Se você for roubado, você pode entregar ele ao invés do seu verdadeiro. Se alguém esbarrar em você de propósito e ele parecer muito confiante e corajoso, peça desculpas e fuja imediatamente. Ele pode ser um lutador profissional que vai te matar. Se você estiver dirigindo e notar que um carro tá te seguindo, faça 4 curvas à direita. Se ele ainda estiver atrás de você, vá pra delegacia mais próxima. Se você estiver morrendo de fome e encontrar um animal morto, não coma de jeito nenhum. Mesmo se você cozinhar a carne, ela vai estar cheia de bactérias e você vai morrer instantaneamente.